Olá, boa tarde, quase boa noite, 18h24, tô entrando mais cedo hoje. E hoje eu tô entrando aqui com muito verde ao meu redor, escorada numa rede. Essa é a live da rede. Gente, nossa 19ª live de reflexões para 2020. Um ano que com certeza será extraordinário. Ó, o pessoal entrando aí, muito bem-vindos. E vamos que vamos, né? Porque 2020 está chegando. Nós já estamos com muitas coisas preparadas, ideias, projetos, desejos, anseios, expectativas. Muitas metas já se transformaram em projetos, já está no papel, já tem os focos, os passos a serem dados, já foram estabelecidos inclusive planos de ação. Nossa, eu tô coçando meu nariz, tá uma coisa me dando alergia aqui agora. Mas enfim, tem plano de ação já estabelecido, né? Porque nós vamos começar esse 2020 com força total. Nós trabalhamos anteontem sobre os 12 primeiros dias, né? Pensando nas nossas intenções e os nossos objetivos para os 12 primeiros dias de janeiro, para a gente já começar com força total. E ontem eu falei sobre a superação dos medos, porque os medos eles aparecem, eles são naturais da nossa existência, né? Apesar de aprendidos, né? Mas nós os aprendemos muito bem, é uma questão inclusive cultural. Então a gente precisa ter as estratégias de superação dos medos para que nós possamos aumentar muito, né, a nossa autoconfiança, porque é ela que vai realmente nos conduzir aos grandes objetivos. E hoje domingo, né, tô aqui nessa rede aqui de boa para falar de ócio. Ócio. Momento de descanso, momento de ficar à toa. Mary entrando, bem-vinda, querida. Momento de ficar à toa, momento de relaxar. Bom, esse é o nosso tema de hoje, ócio. E eu quero falar do ócio criativo. Mas antes de falar do ócio criativo, eu quero refletir um pouco com você como na nossa cultura a ideia do ócio, a ideia de ficar por conta do à toa é uma ideia que não é muito bem aceita, não é muito bem trabalhada, né? Desde muito pequenos, e dependendo de como eram seus pais, dependendo de como você foi educado, isso pode ter sido mais forte ainda para você. Mas desde muito pequenos nós vamos aprendendo que ficar quieto não é o certo, que a gente precisa agir, né? Tem alguns pais, inclusive, que eles são tão preocupados com essa questão que a criança tá quieta, ele vai lá, menina, vai fazer alguma coisa, não fica quieta aí não fica parado aí não. Valéria, bem-vinda, querida. Pensa um pouquinho, como que foi aí, né, o seu processo educacional? Por exemplo, na escola, né? A gente podia ficar quieto na escola? Não, porque se estivesse quieto, geralmente menino quieto faz bagunça. Não é assim? E aí, se ficava quieto, se terminava de fazer a tarefa, a professora já dava um jeito de dar uma tarefa extra, né? Leonardo, muito bem-vindo, meu querido. Então, a vida foi nos ensinando isso, que ficar quieto não é bacana, que ficar quieto é perder tempo, que ficar quieto é coisa de vagabundo. Talvez tenha feito parte do seu processo educacional, inclusive essa percepção, né, de que o estar quieto é coisa de vagabundagem. De maneira que a gente vai criando uma percepção interna e uma leitura de mundo que o quieto, o estar parado, é ruim. Algumas pessoas, inclusive, diante da necessidade de parar, porque de repente chega uma hora, gente, que o corpo não dá conta, né? Tem pessoas que vivem em ritmos tão frenéticos que chega um dado momento que o próprio corpo não consegue mais. Aí ela para porque está doente, né? E aí ela não consegue parar sequer para se recuperar. Olha que loucura. Algumas pessoas, quando obrigadas a ficarem paradas, elas começam um processo de adoecimento mental, porque ela não dá conta da experiência de se aquietar. Érica, bem-vinda, minha linda! Mas e você que está me escutando agora? Você dá conta de ficar quieto? Dá a sua opinião aí. Como é que foi o seu processo educacional? Você foi educado dentro de uma compreensão de que se aquietar também é importante?
Ou você foi educado diante dessa situação de que não pode ficar quieto, porque ficar quieto é coisa de quem está perdendo tempo, é coisa de quem está com vagabundagem. Coloca aí como é que foi esse seu processo educacional. Comenta aí também como que é essa questão para você, se você consegue ficar quieto de boa, ou se quando você fica um pouco quieto, você já começa a ficar ansioso, né? Porque vão batendo alguns sentimentos, entendeu? Então, sentimento de ansiedade, de inquietude, de agonia. Tem gente que fica agoniado, não consegue, né? Então, por exemplo, deitar na rede. Liz, bem-vinda, Liz. A Liz entrando aí também. Então, tem gente que se colocar uma rede dessa aqui e falar assim... Ai, ô, vida boa. Não, gente, presta atenção, gente. Você fez por merecer? Você fez por merecer? A gente tá numa redezinha. Ai, eu já tô até balançando. Eu vou parar de balançar, senão você tá me assistindo, vai ficar tonto aí me vendo me mexer. Então, algumas pessoas não se acham merecedoras de se aquietarem, né? Tem gente que não para nem para comer. Tem pessoas que não conseguem sequer fazer uma refeição adequada. Por quê? Porque ela não se permite. Ó, a Valéria tá colocando aqui. Hoje eu consigo ficar quieta. Adoro uma rede demais da conta. Somos duas, Valéria. Eu também amo essa história de ficar aqui na rede por conta do à toa. Alice, vixe, acho que sou eu. Qual das duas, Liz? A que dá conta de ficar quieta ou que é uma formiguinha? Você sabe que na nossa cultura, algumas histórias infantis, elas são contadas inclusive com essa intenção, né? Você deve conhecer a história da formiga e da cigarra, né? Que então, assim, a cigarra, ela passou todo o verão cantando, não para quieta. A Liz é da formiguinha, é da turma da formiguinha. Stephanie, bonitinha... dando um tchauzinho aí. E aí, Stephanie, você é da turma das formigas ou da turma das cigarras? Érica, eu consigo por algumas horas, mas ficar quieta por muito tempo me deixa mesmo um tanto quanto ansiosa, tá vendo? É isso, gente, é parte do nosso processo educacional. Então, quer dizer, quer ver? Vamos fazer a análise dessa história infantil, né? Da cigarra e da formiga. Então, a cigarra, o que ela faz? Ela faz o que ela nasceu para fazer. Ela canta, né? Então, tá lá na historinha, ela tá cantando, se divertindo, feliz, alegre. E o cantar é ficar por conta do à toa. Dentro dessa compreensão dessa história. Ok. E a formiga? A formiga, ela tá fazendo o que ela nasceu para fazer. Ela tá correndo para cima e para baixo, cortando folha e enchendo o estoque dela. Daí a história segue, né? E a formiga dá umas broncas lá na cigarra, mas a cigarra não tá nem aí. A cigarra continua feliz da vida cantando a musiquinha dela, até que chega o inverno, né? E aí quando chega o inverno, a formiga tá com a sua casa abastecida, ela entra lá para dentro, fecha a portinha e tem comida para comer o inverno inteiro. Já a cigarra, coitada, só cantou, não tem comida mais, né? Lindomar entrando aí, boa tarde, meu querido, beijo. Gente, eu vou mostrar pra vocês, não vou mostrar não, ele tá muito longe daqui. Lindomar tá ali, no meio da mata. Aqui nós temos uma selva. Ok. Essa história, ela traz uma sabedoria bacana, que é a questão assim do se preparar para momentos de dificuldade, do não ficar por aí só saracoteando, né? Da necessidade de você realmente fazer investimentos positivos na vida, né? Em relação a trabalho, em relação à poupança. Tá, não tô desconsiderando esse lado positivo da história, tá, gente? Não tô desconsiderando a história inteira. Mas a gente precisa ver a entrelinha. Opa, cheguei! Bem-vinda aí, meu querido! Mônica também, acenando, bem-vinda. Então, todas essas fábulas, todas essas histórias que nos foram contadas desde a infância, elas têm linha e entrelinha. Às vezes a gente fica lendo só a linha e não percebe na mensagem subliminar, no que está por trás, né? Então, parece-me que a ideia de se divertir, a ideia de... né, o canto da cigarra, né? Essas coisas mais ligadas ao interno, à introspecção, à beleza. Parece que isso não é muito bem aceito, né? É a entrelinha dessa história. Tanto é que
Não sei se você tem filhos na idade de escolher a vida futura, profissão, carreira, né? Mas se você tem, e se o filho fala que vai ser músico, cantor, essas coisas assim, o que geralmente se fala? Não é lá bem o que os pais querem, né? Porque, em geral, os pais, eles pensam, né, que um futuro para o filho, um futuro positivo, vai ser aquele trabalho mais ligado ao trabalho da formiga. E que o que a cigarra faz é só diversão, então isso não serve para nada? Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Com quanto a gente precisa trabalhar muito? E veja, para as metas que eu coloquei para o meu 2020, gente, eu vou ter que ralar um bocado, tá? Vou ter que ralar muito para chegar lá. Vou ter que trabalhar como formiga. Porém, nós precisamos resgatar o nosso lado cigarra. Nós precisamos resgatar a capacidade de nos aquietar. Primeiro lugar, porque o se aquietar tem a ver com saúde. Quem vive um ritmo frenético e não dá conta de parar, acaba construindo doença. Ponto. Mais cedo ou mais tarde, o seu corpo vai cobrar o preço. Por quê? Gente, é a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Não adianta você plantar repolho e achar que vai colher beterraba, né? A coisa não funciona assim. Então, se você vive uma vida de muita inquietude, de que não consegue parar para relaxar, porque isso já, né? Não, tem que parar para relaxar, mas eu paro no relaxo, eu fico mais tenso ainda. Lógico, não se acostumou, não aprendeu, né? Então tem que aprender. Então, mais cedo ou mais tarde, o seu corpo vai cobrar, o seu mundo psíquico vai cobrar. Então, a gente precisa aprender a relaxar, precisa aprender a parar, até por conta da saúde. Esse é o primeiro ponto. Mas eu quero falar de um segundo ponto, né? Quando eu abri a live, eu disse que a gente ia falar de ócio criativo. Gisele, olá, bem-vinda! Nós precisamos aprender a parar, e o segundo motivo é que só quando nós paramos, nós nos tornamos mais criativos. Gente, o ócio é um elemento imprescindível se você quer ir além. Se você quer fazer mais do mesmo, ok. Continue do jeito que você está. Se você quer estar na média, ok. Continue como você está. Mas se você quer ser daquele grupo de pessoas que estão além da média, das pessoas que vão para além do casual, do trivial, as pessoas que realmente fazem diferença nesse mundo, no sentido de entregarem coisas diferentes, de pensar em coisas diferentes, se você quer ser um desses que vai além, e se as suas metas são metas que exigem esse passo além do trivial, adivinha? Vai ter que aprender a ficar parado. O ócio criativo, o que é isso, né? Vamos pensar nesse conceito. O ócio criativo é a capacidade que alguém precisa ter de ficar parado para criar. Não existe criatividade no meio da confusão. Primeiro, né? Confusão que eu digo assim, na temporalidade, sabe? De um monte de coisa para fazer. Se você tem um monte de coisa para fazer o tempo todo, você não vai ter criatividade. Adriana, bem-vinda! Não tem como ter criatividade. E para alcançar a sua meta, depois você dá uma revisada lá nos focos, que são os passos para a sua meta, né? A gente trabalhou isso em uma das lives, que a gente tem uma meta e a gente precisa determinar os passos para essa meta, que a gente chamou de focos. Para alcançar alguns desses passos, ou para dar alguns desses passos, você vai ter que pensar fora da caixa. Sabe o que é pensar fora da caixa? É pensar diferente, né? Einstein tem uma frase bem bacana. A gente tá conversando com vocês vendo um passarinhos lindo. Olha só, coisa fofinha. Tá aqui bem pertinho de mim. Muito bom, né? Esse contato com a natureza. Einstein diz assim: Ô, Neuza, bem-vinda! Loucura é você fazer as mesmas coisas e achar que vai ter resultados diferentes. Albert Einstein. Então, pensar fora da caixa é isso, é pensar coisas diferentes, fazer coisas diferentes e além do trivial. Para alcançar metas medianas, faz o que você já está fazendo. Repete o que você fez, repete tudo que você fez em 2019 igual em 2020, que muito provavelmente você vai alcançar os mesmos resultados de 2019. Se o que você quer é isso, meu caro, ok? Tá de bom tamanho. Não vou te julgar. Agora, se o que você quer em 2020 é ir além do que você foi em 2019, e eu particularmente acho essa uma ideia ótima. Por quê? Porque o ser humano ele foi feito para evoluir sempre.
O dia que a gente não tiver mais desejo de crescer, o desejo de evoluir, veja bem, do ponto de vista do ser vivo, o ser vivo que não evolui, ele tá o quê? Morrendo. Todo ser vivo, ele está ou evoluindo ou involuindo. E aí né, esse processo de diminuir é um processo aí bem de conexão com o contrário da vida, né? Então, se o que você quer está além, se você quer fazer mais, você vai precisar pensar fora da caixa, sair do trivial. E se você quer pensar fora da caixa, se você quer ter criatividade, anote isso, mas não anota no papel não, porque o papel você perde, anota na sua cabeça. Não tem como ter criatividade sem ócio. Ócio, Então agora é o meu momento de criatividade. Deixa eu pensar, aí eu fecho o olho, aí eu vou pensar na vida. E aí, hein, Liz? Pra quem não aguenta ficar quieta. E aí, hein, Érica? Pra quem aguenta ficar quieta só um pouco. A gente faz com o pouco que tem. Se eu dou conta de ficar quieta um pouco, então eu vou usar esse pouco. Mas a dica, né, e essa nossa reflexão de hoje é para pensar nesse sentido. O bacana é que você estabeleça períodos de ócio criativo ao longo do seu ano. Oi, Gustavo, bem-vindo! Ali está dizendo assim, eu tento, né? Ótimo, vamos continuar tentando, com força e com fé. Então a dica é essa. Estabeleça períodos de ócio criativo. Gente, vocês acham que é por acaso que tem essa história do dia do descanso? Se a gente pensar, né, a questão da própria ideia da criação, né? Nós vivemos num país com uma cultura judaico-cristã, então vamos pegar isso como exemplo, né? Então Deus fez, né, todas as coisas, Deus fez o homem, a mulher, e aí no 7º dia, ele fez isso tudo em 6, no 7º dia o que ele fez? Descansou. Então, se a gente pensar, né, dentro dessa ideia teológica de quem é Deus, Deus não se cansa, né? Porque o Deus é o todo onipotente. Então, quem tem toda a potência, óbvio, não tem espaço para cansaço, né? Mas por que, então, o 7º dia como um dia do descanso? E mesmo que a sua cultura, né, que você não siga um credo judaico, cristão, que você não siga nenhum credo, que você seja ateu, vamos pensar nisso dentro da nossa cultura. Por que culturalmente se estabelece um dia de descanso? Então, de repente, o domingo é o dia do descanso. A Liz diz, importante isso, pois eu quero ir além. Isso mesmo, Liz. Então, essa aqui é a grande reflexão para você, né? O ir além necessita o ócio criativo. Pessoas próximas me dizem que descanso carregando pedra. Eita, David. Tá precisando pensar mais sobre isso, hein, meu amigo? Eu também, sabe? Eu tô falando isso pra vocês, gente, mas não teve nenhuma reflexão que eu tenha escolhido fazer que não esteja indo pra lá e pra cá. Saibam que tudo tá batendo aqui. E, David, eu tenho muito dessa característica também, de descansar carregando pedra, de ser uma formiguinha que não para nunca. Mas, assim, eu tenho aprendido a criar espaços de ócio criativo. E eu vou dizer isso para vocês, faz toda a diferença, porque quando eu fiz isso, vou falar da minha experiência particular, quando eu fiz disso uma prática para mim, no início era difícil, era muito desafiador. No início, parar para deitar, por exemplo, numa rede assim, dava até uma agonia, tá? Mas eu fui me propondo a isso de maneira que chega uma hora que não vai ter mais problema. Chega uma hora que isso não vai mais criar ansiedade. Então, hoje eu já consigo fazer isso sem nenhuma ansiedade, tá? Então, o David está dizendo, tem que pensar nisso então. Muito bem, meu amigo, pensa mesmo. Alice, estamos juntos, todo mundo carregando pedra. E aí, Roberto, entrando agora. E você, meu caro? Você também é dos que descansa carregando pedra? A gente está falando aqui de ócio criativo. E eu estou trazendo essa máxima, essa reflexão de que não se vai além se não tiver criatividade. A criatividade só é feita nesse espaço que eu me permito parar. Gente, ninguém é criativo correndo atrás, tá? A gente corre muito atrás. Mas a criatividade é o momento de parar. Neuza tá tentando, jura? Eu acredito em você, Neuza. Perfeito. Então, a primeira dica é essa. Escolhe tempos, escolhe períodos, né? Talvez você possa fazer isso já baseado na ideia do final de semana. E, gente, não significa que você vai tirar o domingo inteiro de ócio.
E não necessariamente ao fim de semana, mas vamos imaginar que a segunda-feira à noite seja para você esse bom dia da semana. E que você tire aí umas 3 horas, 2 horas. Você começa do jeito que você pode, tá? É para fazer o quê, Márcia? É para fazer nada, meu filho. Você não entendeu essa parte ainda, não? Tô dura hoje, né? É para fazer nada. Ócio. Você conhece o conceito de ócio? Agora, por que a gente chama de ócio criativo? É porque é um momento que eu posso me permitir fazer coisas que estejam ligadas a esse hemisfério emocional do cérebro. E agora pode ficar mais interessante. Então, ócio criativo pode ser um momento que você tira para tocar um instrumento. Pode ser um momento que você tira para poder cantar. Pode ser um momento que você tira para poder pintar, para desenhar. Um momento que você tira para contemplar. Então, por exemplo, quando eu deito aqui na rede, eu fico contemplando. Em geral, quando eu fico aqui, nesse momento de deitar na rede, eu não gosto nem de escutar música, eu gosto de escutar a natureza. Então eu vou escutar os pássaros, e tem muitos por aqui que cantam. Eu vou ver, né? Agora mesmo eu me distraí aqui falando com vocês, me distrai porque tinha um passarinho aqui me visitando aqui bem pertinho de mim. Vou olhar as árvores, o balanço, como é que o vento tá batendo. É um momento de nada e de tudo, porque conectada com a natureza, eu estou de uma forma... Neuza, gosto de lavar roupa. Não vale, Neuza. Lavar roupa não é ócio criativo, minha linda. Não adianta. O povo vai começar a colocar as coisas assim, né? Momento de ócio criativo é quando eu dou faxina na casa. Não vale. Tem que ser algo... Ou você vai parar para contemplar, como eu tô dando um exemplo aqui do que eu gosto de fazer quando eu tô aqui na minha rede. Ou... O David tá até chorando de rir aí, viu, Neuza? Essa sua, minha amiga, valeu, mas não prestou, tá bom? Vai arranjar outra. O povo que é muito formiguinha desse jeito. Eles que ficam achando que vão descansar fazendo essas coisas. Não é assim que se descansa, tá? Tudo bem, você gosta, pode até relaxar. E assim, de verdade agora, sem brincadeira e sem gozação, tem pessoas que se sentem relaxadas, eu já escutei isso, lavando roupa. Então, enquanto ela lava a roupa, ela relaxa. Ok, bacana. Mas quando a gente fala de ócio criativo, não pode ser associada a atividades do nosso dia a dia. E se for relacionada a alguma atividade, tem que ser atividades que use o hemisfério emocional do cérebro, que é o hemisfério ligado às artes, ok? Por isso eu falei de tocar, de cantar, de pintar, de desenhar. Nada de tecnologia. Márcia, eu posso tirar o meu ócio criativo no computador? Nina. Sabe que tem a ver até com isso também, da gente aguçar um pouco esse nosso lado mais primitivo, onde, assim, né, a gente está se desconectando um pouco disso por conta do excesso de tecnologia. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu faço e eu amo fazer para descansar, mas não serve para ócio criativo. Eu amo assistir filmes e assistir seriados. Amo. Isso é uma coisa que me relaxa e me descansa. Isso é ócio criativo? Não. Porque a minha mente, enquanto assiste um filme, um seriado, ela está ativa. Ela não está no ócio. É diferente de quando eu estou tocando ou pintando. Por quê? Porque eu estou usando o hemisfério do cérebro ligado à criatividade e ligado à emoção. Então, a primeira dica foi... na verdade, as duas dicas já estão embutidas uma na outra. A primeira dica foi: escolha um momento da sua semana e crie isso como rotina, para que você aprenda a se dar este momento de ócio criativo. A segunda dica é: escolha as coisas que você vai fazer, né? Eu vou fazer nada, né? Esse nada é o quê? É contemplar? Bacana. É meditar? Bacana. Então, você está fazendo, algo que você está fazendo, né? Essa inação do corpo, ela é um estado mental de ócio dentro do processo de criatividade. Nossa, mas sabe, eu tinha vontade de pintar. E por que não pinta? Porque você não se permite esse espaço. Eu trabalhei durante alguns anos com um projeto de preparação para aposentadoria na PUC Goiás. Eu desenvolvia 1 ou 2 oficinas com esse grupo. Ok.
Uma das professoras era até a professora de psicologia. Ó, a Isabel entrando agora. Boa noite, querida. Hoje eu tô falando de ócio criativo. Tô aqui na minha rede, aqui de boa, para falar de ócio. Então, essa professora da grade do curso de psicologia, ela era uma professora que ela estava prestes a aposentar, mas assim, ela prestes a gozar o direito da aposentadoria. Porém, ela provavelmente continuaria na universidade, como muitos ficam, né? Muitos ficam ali até não poder mais. E, enfim, ela participou desse projeto, e nesse projeto ela se lembrou de que, quando adolescente, ela gostava de pintar. E aí, nunca mais, depois disso, ela para a vida adulta e nunca mais fez isso depois. Tá. Ela se lembrou. Ela disse, gente, posso voltar a pintar. Por lazer. Não tinha uma intenção por trás disso, era puro lazer. Entende? O ócio criativo é aquilo que a gente faz sem ter uma intenção. Ah. Não, Marta, lá. Vem dar tchauzinho aí. Eu, sem querer, cliquei aqui e botei ele dentro da live. Mas, enfim, já descliquei. O ócio criativo é isso, é algo que a gente faz sem uma intenção específica de gerar em cima daquilo um algo rentável, um algo material. Isso pode até vir gerar posteriormente, mas não que essa seja a intenção primeira. Tem mais a ver com descanso, com arejar a cabeça e por aí vai. Tá, mas por que eu tô lembrando dessa professora? Porque ela foi usando isso no momento dela de lazer. E aí ela voltou a ter tanto gosto pela questão de pintar que isso se tornou o pós-carreira dela. A primeira vernissagem que ela fez foi já uma experiência de passagem. Ela resolveu se aposentar, né? Não precisava se aposentar naquele momento, mas como ela já tinha o direito ela se desvinculou da universidade e foi viver de ser artista. A primeira vernissagem foi feita nesse momento de passagem. Gente, olha que coisa linda. O espaço do ócio criativo. Então, resgate coisas que um dia você já gostou de fazer e que por algum motivo você parou. E coloque isso no seu 2020. Ó, pode ser que isso não tenha nada a ver com a sua meta, entende? O ócio criativo, a princípio, não tem que ter a ver com a meta. Porém, se você começar a realizar essas coisas, mesmo que numa pequena fração de tempo da sua semana, você vai verificar que o seu nível de criatividade vai aumentar significativamente. Agora, esse sim, o nível de criatividade aumentada vai interferir diretamente, de forma positiva, para os resultados que você deseja, para as metas que você traçou. Então, essa é a nossa ideia de hoje. E eu vou terminar a minha live aqui, no meu momento de ócio criativo, de contemplação, e dizer a vocês que logo, logo nós estaremos inaugurando o nosso 2020. Que o 2020 seja um ano de muito trabalho, sim. De nós atuarmos como formiguinhas incansáveis em direção aos nossos resultados, sim. Mas que seja um ano que a gente também dê muito espaço para o nosso ócio criativo, para que isso nos reoxigene a mente, a alma, para que isso nos deixe mais saudáveis, mais integrados conosco, com a nossa essência, mais integrados com a natureza, com o transcendente, mas que isso também possa gerar para a gente caminhos diferentes. Porque loucura é fazer os mesmos caminhos e achar que vai chegar em lugares diferentes. Loucura é repetir as mesmas coisas e achar que vai ter resultados diferentes. Então, que o ócio criativo que você se permitir em 2020 gere para você os resultados que você sequer tinha imaginado que poderia alcançar. Então, eu paro por aqui para continuar na minha rede e beijo grande. Até amanhã para mais uma live. Tchau, tchau.